Nicolás Maduro foi reeleito e passará 17 anos no poder na Venezuela. Os primeiros 6 meses de Javier Milei foram muito bons e a Argentina figura entre as melhores bolsas do mundo. A Colômbia talvez tenha a pior cabeça para o mercado. O Chile pode ser um grande caso de reviravolta em 1 ano e meio. O México é o maior beneficiado do nearshoring, mas está caro e tem seus desafios institucionais. E o Brasil tem mais chances de surpreender positivamente do que negativamente. A América Latina pode se tornar uma mina de oportunidades com a relevância das relações entre os países latinos, com os Estados Unidos mudando completamente daqui em diante. Mas o que é de fato oportunidade e como fugir da instabilidade política que assola a região? Bom, os convidados Daniel Delábio, gestor da Exploritas, e Andrei Spakov, economista da casa, um time que olha para a Latam no detalhe, inclusive com fundos dedicados à região, foram convidados para explicar para a gente um pouco melhor isso. Eles destrincharam o cenário, oportunidades e riscos para todos esses países, um verdadeiro giro, inclusive com um ranking no final de pior para melhor no que tange boas teses. E eu não podia deixar de destacar que o Dia dos Pais está chegando aí e o Shop Together veio com tudo no nosso episódio. Vocês terão 15% de desconto com o cupom StockPickers15 para presentear seu pai e ele ser ainda mais especial. E você pode pedir embalagem de presente, cartão de mensagem também. Em São Paulo o pedido pode chegar até no mesmo dia, isso tudo com a curadoria de mais de 450 marcas incríveis para você ter todas as opções que precisa. É isso, sem mais delongas, Nando Lima, pode abrir a porta que nós temos visita. Show me the money. Agazão, sabe que é bom de ter um parceiro como o Shop Together? Porque isso aqui é uma sala de estar, a nossa casa está recebendo convidado, não tem nada melhor do que presentear convidado quando ele chega, né? Sem dúvida. Né? Então eu já vou até pegar aqui para você entregar os presentes dos nossos amigos da Exploritas. Pra eles sentirem em casa. Que estão aqui. Antes da gente começar a pauleira sobre Latam aqui. Tem nome ou... Não, tudo certinho aí, cada um, é um pra cada um aí. Pra cada um. Aê, show. Obrigado. E aí, obviamente, explicar pra nossa audiência o que é o Shop Together. Você tá olhando? Não, fica à vontade. Pode abrir, óbvio, fica à vontade. Isso. Mas o Shop Together é um hub onde você encontra uma curadoria exclusiva de marcas. Tô falando das melhores marcas do mercado, tanto para homem quanto para mulher, né? Com a vantagem, o benefício de você ter entrega no mesmo dia em São Paulo, que é bem interessante. Né? Sim. Dependendo do horário que você pedir, é claro, né? Os Dias dos Pais estão chegando e a gente tem a presente, oportunidade né? de dar um presente de alto nível perfeito. dessa vez. Perfeito. Então fica aí a dica para quem está em casa. No Shop Together você tem a opção de pegar aquele cartãozinho preparado especialmente para o seu pai. A embalagem feita na medida. Exatamente. Então é isso, a gente tem que aproveitar esses momentos para presentear quem a gente ama e nada melhor que deixar seu pai na estica. Você quer dar uma boa experiência pro seu pai, né? Isso que o Shop Together entrega. E tem desconto também, tá? Stock Pickers 15, para você ter 15% de desconto para o seu presente ficar ainda mais especial e doer menos no seu bolso. É isso. Não é isso? Fechou. E o presente que você deu é da True Essential, certo? Que é a marca de linha premium de básicos, né? Básico premium. Que usa, exclusivo do Shop Together. Só tem lá, e é algodão Pima. Eu ganhei um packzinho de presente. Quem nos acompanha sabe o quanto a gente fala, por quê? Porque o algodão abraça e eu uso direto, em qualquer ocasião. É isso. Tem que usar, é isso aí. Valeu, Shop Together, e presente Dia dos Pais já sabe, né? É lá. Muito bem. Bom, vamos entrar aqui no assunto, mas antes, só pra galera que tá de casa decorar as vozes, porque tem gente que assiste no YouTube. Aliás, estamos já com 106 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, né? Obrigado. Mas no podcast tem gente que só escuta, embora no Spotify a gente tenha agora o vídeo. Acho bom contar essas coisas para as pessoas, né? Então, tem o vídeo lá no Spotify, o YouTube, tudo certinho, programa de quinta-feira, você tem os cortes, tem shorts... Tem uma vez o Carteiros do Condado. E se você está ouvindo no podcast e tem o interesse de ver alguma coisa que a gente está falando aqui, é só ligar lá a opção vídeo no Spotify. Tem muita gente que escuta no Apple Podcast, quer ver vídeo, vai no YouTube ver, porque às vezes tem gráfico, tem alguma coisa que a gente mostra, legal. Tá lá. Muito bem. E as redes sociais também, senão o Lavo me bate.
Estamos em todas, tá? Em todas elas. E lá a gente solta novidade de episódio e tudo mais, então acompanhem a gente. Mas, só pra galera do podcast ouvir a voz de vocês e decorar, estamos aqui com ele, Daniel Delabio, já apresentei na abertura do programa, então tá sendo fácil aí ser gestor de multimercado focado em Latam? Fácil. Cada ano você envelhece 7, né? Então tá muito fácil. E você, Andrei, tá fácil ser economista-chefe numa casa de Latam? Fácil. Difícil tá ser torcer pro Corinthians ultimamente, né? Tá, acho que essa é a tarefa mais difícil. Não, acho que a tarefa mais difícil é ser torcedor do Corinthians nessa situação e o Stetter ser palmeirense. Isso piora um pouco. Fica implícito, embora ele não fale, sabe? A vida é feita de momentos, exato, de ondas. São ciclos, exato. Eu já sofri bastante. Muito bem colocado. Mas vamos ingressar na nossa conversa aqui, da nossa sala? Bora. Você tinha uma primeira pergunta aí para abrir. Eu tinha uma primeira pergunta. Queria começar falando um pouquinho sobre uma perspectiva global e trazer o que está acontecendo no mundo, consequentemente aos impactos da América Latina, né? E aí a gente vê, então, nos últimos meses, alguns bancos centrais importantes começando a flexibilizar a sua política monetária, os Estados Unidos não fazendo isso, naturalmente gera um fortalecimento ali do dólar. O que eu acompanhei até mesmo na carta de vocês é que isso pode trazer uma consequência importante para cá. Eu queria entender um pouco dessa dinâmica, André, se você quiser começar falando um pouquinho sobre esses movimentos lá fora e como facilita o processo de flexibilização também nos Estados Unidos, né? Legal. A gente está começando a ver aí, de alguns meses para trás, né? A gente viu o Banco Central Europeu, Banco Central canadense cortando juros, né? Alguns na Europa aí, Suíça. Então a gente vê o mundo desenvolvido começando a entrar num ciclo de corte de juros, né? Algo que a gente viveu o oposto, né? Nos últimos anos. A grande expectativa, é claro, é o Fed, né? Que todo mundo esperava que fosse começar no primeiro trimestre desse ano, né? O próprio Fed meio que preparou os mercados para isso, e depois teve uma reversão, porque a inflação piorou, ele não conseguiu entregar. Mas isso é um evento, né, que para mercados emergentes, você estar num ciclo de corte de juros do Fed tende a ajudar bastante, né, historicamente. A gente não tem só esse vetor, tem outros vetores, por exemplo, a eleição americana, né, que mexe um pouco com o mundo emergente, Trump, não Trump, a questão das tarifas lá atrás que o mercado lembra, mas a gente imagina que o Fed, né, que é o mais esperado, deve realmente começar a cortar juros agora em setembro. E uma vez que você começa o ciclo, né, eu acho que tem pouco, o tamanho do ciclo que já está precificado é pequeno perto do histórico, e claro que a economia americana está muito forte, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. Uma vez que você corta o primeiro 25, o mercado começa a se animar, né? E aí você pode ter um ciclo maior até do que o mercado esperava ao longo desse processo, né? E ajudando aí os mercados emergentes também. Eu queria entender um pouco mais essa dinâmica, né? A partir do momento que a gente espera um corte para setembro, beleza, isso já está no preço. A perspectiva, então, é que a partir desse primeiro corte haja um aumento no ânimo dos investidores lá fora, com a possibilidade de cortes adicionais, e isso leva a um fluxo de capital a emergentes através de qual canal? Assim, qual que é o mecanismo que isso acaba se concretizando e por que desse otimismo adiante? A primeira coisa, né, é que geralmente quando o Fed começa um ciclo, você está partindo de valuations nos mercados desenvolvidos muito altos já, né? Então você teve todo um aquecimento econômico lá atrás que levou ele a apertar a política monetária, e geralmente quando ele começa a cortar é que a economia já está fazendo a inversão, né? Então os investidores globais, eles passam a olhar outros lugares também, outras alternativas de investimento, né? Então se a gente pegar nos últimos 10, 15 anos, todo mundo sabe que o S&P deu um banho, né, em todos os outros mercados, né? Mas a gente já viu outros momentos na história, né, em que isso foi até o inverso, né? Você pegar de 2000 a 2010, por exemplo, né, você saiu lá
um momento meio parecido com hoje, né? A dot-com, né? O mercado estava lá em cima e aí a gente partiu aí por um período de 10 anos em que os mercados emergentes voaram, né? Subindo 4, 5 vezes, algo parecido com o que aconteceu agora com a S&P, né? Uhum. A gente esquece um pouco, né? Tá tão perto na história, mas às vezes a gente não lembra isso. Então, eu acho que há esse efeito de os valuations aqui nos mercados desenvolvidos estão caros, vamos procurar outros lugares, né? Que quando você está apertando os juros, né, os mercados emergentes sofrem, né, com relação ao fluxo de capitais, as moedas depreciam, tudo mais, que o dinheiro tende a ir lá para os 5% que as treasuries curtas estão pagando, né? Então é um pouco desse efeito de fluxo de capital mais valuations, né? Uhum. A gente tem o mundo teórico, né? Ele é aquele mundo ceteris paribus, né? Você mexe só os juros, tudo mais constante. Tudo mais constantes, né? Então você mexe só os juros, cara, juros mais baixos, você tem menos gasto financeiro para as empresas, o valor de desconto do fluxo de caixa o valor presente é mais alto, né? Agora a gente vai ter esse corte de juros, por quê? Porque a inflação está caindo um pouco lá fora, né? Então talvez e a inflação vai cair um pouco, cara, porque a economia começa a dar uma fraquejada, né? Tá uma economia pujante, você começa a ver, né, foreclosure de real estate, né, da parte imobiliária de lajes corporativas, prédios comerciais, né? Você começa alguns sinais, talvez assim, do mercado de trabalho um pouco mais fraco, então tá indicando o quê? Talvez a economia dê uma fraquejada. Então você começa a olhar, né? Talvez ele corte juros, que é bom para o mercado, mas ele corte juros porque a economia está indicando. Então você começa a ter esses sinais de vetores um para baixo, um para cima, né? O bom para a gente, como América Latina, né, que a nossa economia aqui talvez é algo mais exógeno, né? Ele não vai cortar os juros porque a gente está precisando aqui. Então a gente não está tão ligado, a nossa inflação, nosso doméstico com lá, né? Então a hora que ele cortar juros para lá, o diferencial de juros, pessoal, talvez seja o ciclo daqui possa entrar em tá muito ligado às coisas, né? Mas você pode ter um deslocamento porque eles andaram muito e a gente ficou para trás, né? Ainda mais quando o Brasil ficou muito mais umbigocêntrico, né? Você pega no ano aqui, sei lá, S&P subindo, a gente caindo 20%, né? 21% o EWZ, né? E o diferencial de juros fechou bastante nos últimos tempos, né? A gente cortou e eles não mexeram. Exato. Então você tem, né? E por N coisas, né, domésticas, você vê TV Argentina que tem desde, sei lá, 2017, né? Teve toda a questão meio umbigocêntrica ou intrínseca deles, que é a escola do mundo, né? E aí você tem os últimos 3 anos, assim, que, a América Latina foi muito mal e eles foram muito bem, né? Por quê? Porque você tá num momento tão amassado, a sua história individual, ela é tão mais importante do que a história dos Estados Unidos, ou coletiva da região, que esse seu, né, esse seu câncer, né, essa sua pneumonia, que, né, é sua, né? Você sai dela, você tem uma melhora muito grande. Então, eu diria que a gente tem um pouco de esse fluxo, né, que o André falou, de sair um pouco de lá e vir para cá, mas a gente está com uma doença nossa, né? Uma doença tipo nossa, assim, sabe? Então, a gente ir precificando, cara, cada vez mais. Tá no pior cenário que eu já vi? Não tá, né? 2015, 2016, que é ontem, né? Quase que ontem, parece que... Mas qual que é a doença nossa nesse caso? Cara, a doença nossa, né? A gente fala o tempo todo aí de estabilidade fiscal, né? Você tá sendo forçado o Lula até a falar de fiscal, né? Você tem um Congresso que você beira com precipício, né? Então, esse nosso problema hoje, né? É um problema talvez político-fiscal, né? O Lula, quando ele entrou lá atrás, no governo de esquerda, você tinha uma arrumação de mercado muito maior, né? Você pega, eu estava olhando esses dias aqui, Peru, né? Peru está com um déficit fiscal lá, nominal, né? De 3%, que é nominal, e nosso nominal é bem pior, né? Mas você olha assim, sei lá, a receita de imposto contra a PIB é em torno de 20%, né? Então você fala, algum momento até, se você precisar aumentar imposto, né, alguma coisa assim, você tem espaço na sociedade. O Brasil entra numa dívida alta e num déficit alto, já com uma carga que, você viu, né? O pessoal começa a falar de imposto, aí você veio lá, aumenta, não dá para o empresário pagar mais, né? Então você começa a ter menos grau de liberdade. Então, a gente está mirando no precipício. Nessa mirada no precipício, cara, você tem um Haddad sendo uma âncora, dizendo, não pode ir, né? Vai entregar, não vai entregar, né? Você tem ontem, né? O pessoal tá perguntando por que o dólar tá bom hoje, tá até brincando num grupo, ela falou, você não viu o pai Lula ontem falando, olha,
Mas ele sabe que aperta ele, né? Mas a gente está chegando num ponto de tomar decisões difíceis, né? Nosso debate lá, e o debate do mercado hoje vai aumentar ou não aumentar juros? Pô, tá cortando lá fora, a gente tem aqui no Brasil 160 bips de precificação nos próximos 9 meses de aumento de juros no Brasil, cara. Sim. De aumentar 1,5, né? De aumentar a taxa 1,5, um pouquinho mais que 1,5 já no Brasil, cara. Então, pô, de novo, tô falando de um Banco Central que é 5-4, né? 4 do Lula e 5 do governo anterior. Mas, de novo, cara, você pode ter daqui a pouco, o que o mercado tá dizendo, pô, essa reunião não tem, as chances maior de aumento talvez seja no governo já um Banco Central do Lula. Imagina o Lula criticar o Roberto Campos, cara, e o Banco Central dele, né, ser forçado a aumentar juros. Então você está falando o seguinte, você está dizendo o seguinte, cara, que você está dizendo que a hard choice que vai ter que tomar cara, ou eu arrumo fiscal, né, né, parece que a parte de impostos não dá para ir muito mais, né, então cortar pouco de gastos, ou eu vou ter que aumentar os juros, cara. Imagina? Então ou eu vou ter que conviver com uma inflação galopante, né, e inflação galopante num regime minimamente democrático, né, você perde a eleição, né? Você não vai ganhar a eleição, né? Se tiver nosso amigo ali, né, Maduro, que a gente via aqui atrás, que conta os votos dele mesmo, né? Então você pode dizer que, né, algum pode dizer que o que aconteceu já na última eleição, não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Mas minimamente uma democracia, cara. Então o Lula vai ter um muito difícil, cara. Imagina, subir juros no ano que vem, né? Para 2026 é um ano já, é um ano de eleição, né? Você tem que ter tinha que ter um pouco de austeridade. Então você tá com momentos difíceis. Eu particularmente acho, né, que o Lula pressionado, entre subir juros, né, autorizar, Haddad, autoriza o Galípolo a votar a favor, né, de subir juros, ou cortar gastos, cara, eu acho que é menos, eu tentando me incorporar, né? Tentando psicografar uma carta do Lula aqui, né? Tô brincando. Eu diria que ele escolheria o gasto. As duas decisões. Politicamente dói menos, talvez, né? Em termos de popularidade. Eu acho que dói menos. Eu acho que ele não vai ser taxado como, cara, falastrão ou mentiroso, né, cara? Pô, Roberto Campos Neto, quer derrubar o Brasil, né? Põe o Galípolo, cara. Porque, mesmo que subir esse ano, cara, a gente sobe esse ano não o Roberto Campos, sobe com o voto do Galípolo, porque subir dividido, imagina que não essa reunião próxima de 2025, tá? 0,25. Cara, se sobe dividido é horrível, já mostrou que é horrível pro mercado, né? Então vai ter que votar, e aí se subir dividido, cara, ele vai dizer, tá vendo aqui, ó, o cara que o Lula colocou votou a favor, né? Então você tá between a rock and a hard place, né? Entre a cruz e a espada, assim, sabe? Em termos de decisão. Então essas coisas mais intrínsecas nossas, né? Que a gente está criando, cara. Você tinha um ano muito grande no final do ano passado, né? Essa reforma, mas aí você olha, né? O gasto previdenciário, cara, passou boiada, né? Hoje eu vi um gráfico também lá dizendo o déficit das estatais, né? Então, gigantesco. A gente teve superávit das estatais, né, em torno de 8, 10 bilhões de reais no governo do Bolsonaro. Acho que ano passado foi menos 5, acho que está menos 8, menos 11 esse ano, né? Então, são dinheiros, né, cara? Você começa a falar 5 bilhões aqui, 10 bilhões ali, cara, daqui a pouco é dinheiro de verdade, né? Então, vai somando, cara, e todos os déficits primários, assim, tá surpreendendo pelo negativo ultimamente, né? Então, acho que é isso que a gente está tendo, entendeu? A gente tá com uma crise de confiança, e aí você tem um pouco de, talvez, profecia autorrealizável, né? A gente discute direto com o André aqui, cara, tá olhando o Copom, tá olhando o Fox, cara. E o Fox o que é, cara? É o medo, né? É o medo, aí o Fox aumenta. Daqui a pouco ele vai ser forçado a dar um aumento de juros, mas aumento de juros, cara, né? Com divergência, sem divergência, com o Galípolo voltando a favor. Então, a gente tem momentos difíceis, né? Mas na visão de vocês, porque vocês trabalham com probabilidade, né? A probabilidade de uma alta de juros é razoável na cabeça de vocês? Porque a gente viu muitos gestores, muitas casas bem respeitadas recentemente, saindo a público dizendo sobre essa possibilidade, muita gente, inclusive, acreditando de fato que vai ter a alta de juros. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso é realmente tem uma probabilidade alta disso acontecer. Cara, eu diria que a probabilidade é alta, né? É alta. Eu enxergo
Bom, a gente discute bastante, né, cara? Então, eu diria que é mais provável que não ocorra do que ocorra. Tá? Mas eu diria que essa visão, né, ela não é uma base do mercado. Pô, o mercado tem 160 na curva, né, cara? Se imaginar que não vai acontecer, né? Pô, se não acontecer, você ganha muito dinheiro, né? Sim. Então, qual que é o trade que se faz numa situação como essa? Só para o cara que tá pensando. Zero. Pô, vamos lá, cara. Você tem pro final do ano aqui já, você tem o quê? Deve ter 60 bips na curva já esse ano? Pô, tô falando mais, sei lá, 5 meses, né? Uhum. Então, parece difícil, né? O Banco Central vir de todo um ciclo de queda, toda uma comunicação e já em uma reunião, 2 reuniões mudar, né? Geralmente, o normal é os bancos centrais pararem, observarem pelo menos uns 6 meses. Preparar bem o terreno, se for o cenário. Mudança. Então, e ainda, além disso, você tem a questão da sucessão do Banco Central, né? Então, essas altas mais curtas aqui no começo, eu acho difícil acontecer, exceto num caso assim de descontrole cambial, por exemplo, que pode acontecer, né? Mas o normal, levando em conta também que o Fed pode começar a cortar em setembro, é o Banco Central espera o Fed começar a cortar, e se realmente precisar lá para o final do ano, ele fazer o ciclo, né? Mas é normal você ter um período de observação, né? Antes de sair de um ciclo fica meio esquizofrênico, né? Agora, eu queria falar de alguma coisa boa. TechPix. Ou talvez, não sei se vai ser bom ou não, né? Mas a gente, pra Latam, tem falado muito de nearshoring, né? Quando fala de nearshoring... Principalmente para México, antigamente, né? Começa falando em México porque ele é, de fato, o maior beneficiado de todos. O que é o nearshoring mesmo, Colinha? A galera que vai começar a vender mais coisa para os Estados Unidos, que os Estados Unidos está parando de comprar com o chinês, entendeu? Traz as fábricas para perto. Traz para cá, entendeu? Traz tudo para cá. E aí México, eu lembro que ano passado fui para lá. Começa a vender mais. Escambo com o vizinho, né? Escambo com o vizinho. Em vez de ir no mercado, você troca a galinha do vizinho e pega pra ele a mandioca. A mandioca não é uma boa coisa, mas você faz escambo com o vizinho. Exato. E não só o nearshoring, né? Você tem também o friendly shoring, né? Então você fala, pô, eu não quero ter um nearshoring com a Venezuela, né? Perfeito. Ou mesmo se você olhar lá atrás, né, na Argentina. A Argentina produzia gás e mandava para o Chile, né, cara? Aí deu problema lá, falou, não, chega. Rasgou o contrato, né? Não exporto mais, né? Então você tem as duas coisas, né? O nearshoring e o friendly shoring. Isso. Né? Não quer ter um acordo, sei lá, os Estados Unidos está ali do lado de Cuba, né? Vai fazer com Cuba porque está do lado, mais do lado talvez que até o México, né? Exato. Mas o México está bem próximo e é amigo. Então... Com consequência traz dinheiro. Pô, eu lembro que o peso, lembra? O peso mexicano era a melhor moeda do ano passado. As empresas estavam com valuation mais esticado também. A galera falava que lá a qualidade era melhor de tudo por conta disso. É isso. Então já meio que tava. Só que aí o que aconteceu? Os preços andaram bastante no México. Começou a ficar uma assimetria meio esquisita, meio ruim para ganhar dinheiro. Né, pelo menos para quem está comprado. E aí veio a eleição, aí mudou um pouco a leitura de México. Tem uns desafios lá que as pessoas ainda não sabem o que vai rolar. Ficou com uma visão um pouco mais negativa, e aí a turma tá meio que deixando o México de lado, a galera já até aproveitou, quem conseguiu ali, embolsou um lucro, vendeu e tudo mais. Só que tem outros países de América Latina, tem várias instituições que fazem estudos mostrando tamanho da oportunidade em bilhões para cada um desses países, né? Você pegar, por exemplo, Brasil, Argentina, Colômbia, El Salvador, até República Dominicana, tem ali... volume de oportunidade alto para ser explorado, obviamente em magnitude muito menor do que a do México, mas razoável. O que eu queria perguntar para vocês? Se esse tema que é tão relevante, acho que para o mundo hoje como um todo, não só para a Latinoamérica, mas esses outros países, tem muita coisa para destravar de valor ainda em relação a isso? Ou a magnitude para México é tão diferente que isso é muito mais importante para México e menos importante para a gente? Para o México certamente continua sendo mais importante, né? Apesar de já ter vindo bastante, né? Ainda tem o principal, tem mais por vir. Mas você olha países, por exemplo, como o próprio Brasil, Argentina, né? Isso que o Delab falou, né? Do friendly shoring. Imagina que o Trump vence as eleições no final do ano, que é uma possibilidade. Perfeito. E ele tem um relacionamento muito próximo com o Milei, justamente no momento em que a Argentina, nessa parte energética, tá tendo um boom lá de vaca muerta, tem a parte de lítio também, tudo mais. Então,
é possível que possa beneficiar muito a Argentina também, né? O Brasil tem muita coisa que pode exportar mais para lá também, né? Então, eu diria que assim, o México já vem sendo muito beneficiado por isso. Tem outros problemas aí com o Trump na questão de imigração, de tráfico, também que podem ser complicados, mas eu acho que esse é um fator que já tem mudado a questão do crescimento da região. Você pegar a América Latina como um todo, ela já está tendo veio a pandemia, caiu, depois teve aquele ano que todos voltaram, mas tem algum bônus de crescimento um pouco a mais, principalmente Brasil e México, que ficou muito vindo desses fatores aí, né? Então, uma coisa que a gente fala que Latam tá barato e tudo mais, e as pessoas falam, pô, mas a China que foi o que impulsionou lá atrás, a gente não pode esperar mais muito daquele movimento da China, né? Mas você pode ter outros fatores geográficos, como esse que a gente está falando, nearshoring e friendshoring, que pode ser tão importantes como, né? Então, acho que sim um fator importante para a melhora do crescimento da região, e a gente já viu isso. Você pegar 2022, 2023, taxa média de crescimento. Brasil, por exemplo. Brasil, antes da pandemia, crescia 1,1, 1,2, agora a gente está aí 2 com 3, né? O México parecido também, crescendo perto de 3 e poucos %, em parte devido a isso, né? Então esse é certamente um fator importante. O mercado é muito temático, né? Então esse tema está bem forte agora para México, por isso que fez preço. Para as outras geografias, me parece que não foi a mesma história de maneira geral. Pelo menos não se fala de nearshoring como vetor de preço positivo para Brasil, por exemplo, que você falou que tem oportunidade. Isso é porque é menos relevante de fato, ou não? Vai fazer preço em alguma hora, ou deve fazer preço em alguma hora, pelo que vocês analisam por lá? Eu acho que o primeiro fator foi a questão de proximidade geográfica mesmo do México, né? Acho que esse foi o primeiro movimento. Agora, né, começam a surgir outros fatores, como essa questão do friendly. Eu acho que se você tem um presidente, por exemplo, que coloca isso como prioridade, bate lá nos Estados Unidos e fala, pô, nós estamos aqui, o que vocês estão precisando de China, vamos fazer acontecer. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, Milei com Trump lá na frente, isso pode acontecer. Aqui no Brasil seria desejável. É difícil ver com o governo hoje em dia. Eu ia perguntar bater na China. Se o Lula vai bater lá na portinha ou não, né? Rota da Seda. Enfim, o Lula já se deu bem com o Bush no passado, né? Vai que ele resolve se dar bem com o Trump também. No topete. Nunca pode descartar, né? Um tá sem o dedo, o outro sem um pedaço da orelha, né? De repente... Tive que fazer essa. Não, muito bom. Dia boa aqui. Eu queria puxar só pra gente matar, assim, a gente tá falando de América Latina, mas a gente começou focando um pouquinho no Brasil, e a gente trouxe, esse evento que você falou de nearshoring pode ser algo positivo que o mercado não tá colocando muito na conta. Sim. Obviamente o fiscal que o Delábio descreveu aqui é a grande preocupação. Eu queria pegar uma perspectiva geral a respeito do Brasil, e isso pode ser até em relação às outras oportunidades de América Latina. Vale a pena tomar risco aqui nesse momento? Ou com base nas comparações que você tem por aí? Claro, numa gestora, Exploritas, eu duvido que vai ser bem difícil vocês não terem nada em Brasil em nenhum momento, mas assim, no relativo, tá valendo a pena? A gente tem mais Brasil hoje do que a média, né? Do que a média do fundo, né? Na verdade, a média do fundo, a gente tem um gross grande Brasil, mas a média do fundo é short em Brasil ou em ações. E a gente tem uma média muito comprada em juros aqui. Na verdade, o que se falava Brasil, o Brasil é aquela coisa que, se você olhar uma TIR de 15 nominal, né? O CDI está 12, né? Janeiro 27 está 12, né? Então você tem CDI mais 3 se você tiver uma TIR de 15, né? E aí você vai para alguns países tipo Chile, né, Peru, né, você tem uns juros mais baixos, de 5, 6, né, e aí você tem um pouco mais, você tem uma TIR de 15 com 5, 6 de juros, você vai ter, sei lá, 8, 9, 10% de prêmio, né, de equity risk premium, né. O que tem acontecido ultimamente é que, primeiro, os juros desse país estão um pouco mais altos, México também é um país que tem um juros muito baixo, está em 11 hoje, a Selic deles, talvez indo para 10 no final do ano, né? Ela parou na última reunião, mas deve ter mais corte agora até o final do ano. E a outra coisa é que a gente tem, né, os múltiplos de Brasil, né, preço livre, né, price to book value, né,
Se olha o PI, né? Eles estão muito mais baixos que eles já foram, né? Os bancos têm que dar umas 2, 3 vezes aqui, né? O Bradesco 0,8, né? O Banco do Brasil era 1,5 book value, né? Em, sei lá, 16, 17, né? 2014, né? Então, você teve momentos que o Brasil te dava aquele prêmio muito maior, né? Você tinha os retailers aqui, sei lá, 25, 30 vezes, né? Hoje você tem muita coisa boa aí, tá dando 10, 12, 13 vezes lucro, né? Então, eu acho que você tem uma atratividade talvez um pouco maior em Brasil. Dito isso, né, a gente tem, Copper Lines também é um papel que leva 12 vezes lucro, né? Tá 5 vezes e meia, 6 vezes lucro, né? Copper Lines que é no Panamá. Que a gente escutou aqui a Sara Delfim. A primeira vez foi. Falando que é a melhor companhia aérea do mundo. Do mundo. Em métricas de rentabilidade, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Eu não conheço todas do mundo, né? Então, mas das que eu conheço, é mais rentável, né? Você olha a margem EBITDA deles hoje, tem entregado no passado 30%, 32%, mas deve ser uns 25%, vai? Se olha a Delta, American, United, né? Em torno de 12%, 13%, 14% de rentabilidade, né? É um cara que tem pouca dívida, pouquíssima dívida, não é alavancado, e é muito rentável, cara. Então, e tem um crescimento ali de 170 aviões para 170 aviões, né? Ou 100 aviões para 140 aviões. Então, é um cara que tem espaço de crescer e tem uma defensividade, né? Primeiro, você tem o seu hub ali no Panamá, né? Então, o nível do mar tem mais pressão aerodinâmica, você consegue decolar gastando menos combustível, né? Você tem também que o clima ali é muito previsível lá, né? Então, na parte de chegadas e decolagens, você tem 90 e poucos % do tempo que se o aeroporto está aberto, né? Você não tem problemas de climáticos, né? Para decolagem e pouso. É a empresa mais eficiente operacionalmente nesse sentido. A que menos atrasa voo na América. Menos atrasa, cara. Ele tem um business hub, no coração da América. No coração da América Latina, né? Então você liga o Caribe, né? Você não vai ter demanda para ir, sei lá, Curaçao, né? Para ir para, sei lá, Cancún, né? Saindo de, sei lá, Rio de Janeiro. Né? Mas você faz do Rio de Janeiro para lá, Rio de Janeiro para Miami, Rio de Janeiro para Porto Rico, Rio de Janeiro para todos os países. Então você entra num avião da Copa, cara, você deve ter dentro do avião, você tem 20 destinos finais diferentes. Né? Porque você pega, talvez, aí você tem tanta coisa que você consegue talvez fazer um voo Brasília-Panamá, né? Porque o cara de Brasília não tem Brasília, talvez Nova York, não sei se tem. Acho que não tem, né? Brasília-Nova York. Então o que ele faz, o cara de Brasília? O cara desce para São Paulo, desce para o Rio e depois vai, né, para Nova York. Mas tem Brasília, né? Panamá, Nova York, né? Então você consegue ter uma eficiência, essa questão do hub, que pra gente que está em São Paulo, não sei quem está aí, né? Tá no Rio de Janeiro, né? Tá mais como acostumado a viajar direto, sem ter muita escala. O cara que não é desses grandes centros tem que ter escala, né? Já tem escala e não tem que descer, né? Tem que fazer a parte contra descer, né? De Salvador para cá, para ir para Paris. É horrível. É horrível. Ou para, sei lá, Canadá, né? Sim. Você consegue fazer direto lá e ir embora. Então você tem uma demanda que para algumas pessoas é muito melhor viajar por ele, e é um cara que é eficiente, tem um tipo só de aeronave, né? Então é isso que faz com que ele seja muito atrativo. E, você tem um mercado de aviação no mundo, né? Sofrendo muito, né, cara? Então um cara, na hora que você é talvez o low cost producer de aviação, né? A Vale é de minério. Todo mundo quebra, ela volta meio que sozinha, né? O McDonald's é em hambúrguer, né, cara? Quebra, na hora que ele volta, não tem mais concorrência aqui, né? Sei lá, no passado já teve a Localiza, né? Todo mundo quebra, ela tem mais margem, vem a vaca magras, o pessoal quebra, ela volta, não tem competidor mais, né? Então ele, em termos de aviação, é um cara que produz e cresce pro mundo inteiro, né, cara? Então é algo extremamente rentável. Tá um pouco fora de preço, quer dizer, você tem uma coisa negativa deles, né? Negativa em termos de fluxo, mas talvez positivo em termos porque tá no preço que está hoje, é que o Panamá não faz parte de nenhum índice, né? Então não tem um índice Panamá, porque você tem Copa, não é Copa só, né? Só tem Copa no Panamá, né? Então você não faz parte do índice do Latam, você não faz a parte do índice, você tem sua ação lá, meio que sem ter essa compra passiva, né? Então não tem esse fundo de pensão que vai comprar e deixa, não vai ter, né? O Chile tinha muito fundo de pensão, o Brasil tem o fundo passivo que vem o Small Capital, vem o MSCI, e que, sei lá, 5, 10, 20% das ações vem a parte passiva que compra, né? Por que os caras listaram lá? Tipo, não lista, sei lá, nos Estados Unidos. Eles estão assim. listados fora, mas mesmo listados fora,
não é só listar... Você pega uma ação, mas listar na Bovespa, não vai ser um BDR, é uma coisa que não vai ser, né? Você vai ser incorporado, né, lá. Então, é empresa de lá, cara. Então... Hoje em dia, não sei, até o Mercado Livre conseguiu... Tá com a Argentina, né? Acho que tá com a Argentina. Não sei se tá indo pra global, sei lá, mas você tem algumas coisas que é de onde você é, né? Não tem como fugir, né? Mas só voltando um pouquinho na questão que você falou do Brasil, eu acho importante lembrar que a Dilma, ela entrou com os preços pós-boom de commodities no Brasil. Então o Brasil era muito caro na época da Dilma, né? As pessoas não lembram, pega os valuations lá de trás, era caro. O Lula 3, ele pegou o Brasil com preços de saída de pandemia, né? Já eram, não era aquele vale da pandemia, mas já eram também mais amassados. Uma outra questão, né, assim, ao mesmo tempo, há uma crise de confiança no Brasil, que parece muito complicada para esse governo, mas ao mesmo tempo você consegue imaginar alguns cenários. Imagina, por exemplo, assim, o Lula resolve fazer uma reforma ministerial. Aí pega o Haddad, põe num ministério mais político para preparar para eleições lá para frente e coloca um cara, um Meirelles, um Trabuco no Ministério da Fazenda, né? O que vocês acham que ia acontecer com os preços de ativos? Na hora eles iam reagir muito fortemente, né? Não precisa você ter todo o ajuste fiscal para eles. É um pouco de crise de confiança de pessoas, né? Hoje parece difícil imaginar ele fazer isso, mas no momento de crise mais aguda de confiança, não dá para descartar, é um momento tão fácil de fazer e a gente sabe que resolveria, né? Então, são alguns pontos que a gente pensa assim, quando o mercado está muito pessimista, que você pode ter melhoras vindo de lugares que a gente nem imagina, né? Vira um upside risk, né? Se ele ficar vendido, é uma questão de assimetria. Perfeito. Mas, bom, saindo de Brasil e falando um pouquinho mais em detalhe de Argentina, o homem tá aqui, o Costeletas, tá aqui no... Pô, bonito demais. O Javier Milei tá aqui hoje. Wolverine. O Wolverine. O Wolverine argentino. Não, convenhamos, né? Isso daí seria enquadrado na Lei Maria da Moda por uns 15 anos de pena com esse cabelinho. Tá a coisa que eu acho mais engraçada dele, na verdade, é o perfil do Instagram, porque ele sempre posta foto e a descrição da foto é a mesma, né? Que é Viva Libertar Carajo. Fazendo um biquinho, né? O Carajo sempre dou risada. Mas tivemos o primeiro semestre do governo dele, né? Enfim, ele assumiu em dezembro ali, mas primeiro semestre fechado aqui de governo, com bons resultados iniciais, que ele demonstrou ali, né? Tivemos superávit, a inflação também se deu de maneira um pouco mais rápida do que esperado, só que tem ainda alguns outros passos para continuar. O ponto é que, como o Delabio antecipou, estava tão amassado, mas tão amassado, que só essas pequenas mudanças iniciais já fizeram o negócio andar pra caramba, e aí o Merval já é uma das melhores bolsas do mundo em rentabilidade, né? Vários gestores de hedge fund famoso no mundo pegaram esse trade, né? Ficaram falando sobre isso, etc. Inclusive com teses bem ocas, né? Do tipo, só assumir o Milei, já coloca um cacareco lá. Às vezes não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. Tem que ser risk taker às vezes, claro. Entendeu? Exato. Mas eu queria ouvir de vocês um balanço desse primeiro governo, até para as pessoas de casa entenderem, né? Porque muita gente às vezes não entende, vem me perguntar, tipo, caramba, que a Argentina virou o melhor lugar do mundo? Calma. Não dá mais pra ir lá, a carne tá cara agora, o Dom Juan tá caro. O Dom Julio lá. O Dom Julio. Os caras estão reclamando. Mas eu queria um balanço, né, de como é que foi para vocês que acompanham muito no detalhe o assunto, como é que foi esse início de mandato e quais são as perspectivas de vocês em relação aos próximos passos. Cara, eu vou falar um pouquinho aqui, depois deixo o André complementar, né? Mas eu acho que quando o Milei ganhou, né? Você tinha um ceticismo muito grande de ele vai conseguir implementar, né? Você tem um ajuste que é draconiano, né? Então, cortar a inflação, ou cortar o déficit, né? Cortar os subsídios, né? Então você tá lá, o cara tá acostumado lá com a droguinha dele, né? Uhum. Do subsídio, né, das tetas, né, ele fala muito das tetas, né, e aí ele foi cortando isso aqui, ele foi com um tiro de bazuca, né, cara, então ele foi, a primeira coisa, ele falou, olha, aposentado, todo funcionário público não tem mais ajuste, né, cara, negócio que, mas tá tão ruim, que nem a popularidade ele pegou, né,
Foi para isso mesmo, fazer o ajuste, né? Então ele conseguiu, cara, meio que com tiro de bazuca, fazer isso, né? Segurar a taxa de juros, né? Baixou um pouco da taxa de juros para baixo da inflação. Então, de certa forma, monetizando um pouco da dívida, né? A dívida em pesos. E ele conseguiu, né? Meio que tentou 3 vezes ali, aí passou no Congresso uma lei dando poderes um pouco maiores para ele, né? E aí você teve também uma injeção de confiança, né? Então, pô, o fato dele começar a fazer as coisas corretas, o mercado também deu um pouco a benefício da dúvida de comprar um pouco essa ideia de que pode dar certo, né? Então você vê os títulos reagindo bastante, as ações reagindo bastante. O pessoal que estava fazendo ano passado, no início do ano, né? Ano passado, cara, carry trade na Argentina, né? Logo na eleição, o câmbio foi para 800, né? O câmbio oficial para 800, a taxa de juros média deve ser uns 90, vai? Você teve o câmbio de 800, ele foi para, sei lá, 950 hoje, o oficial, né? E os juros foi, sei lá, 90 pelo período de 6, 7 meses, 8 meses, 70% de juros. Então, o carry trade deu dinheiro, né? Você tem tido uma inflação muito grande na Argentina, que eu acho que desde novembro deve estar em torno... Eu tinha visto isso aí, estava 120% do mês que eu vi, né? Deve estar 130%, 135% de inflação em 9 meses na Argentina, e o câmbio tá meio que depreciou 10, né? Então, quer dizer, se você vai no Dom Julio lá, né, você vai pagar talvez $50, $60 para jantar, né? R$300. Uhum. Não é mais de graça, assim, sabe? Não é que tá barato demais, né? Então você tem uma parte grande que foi a questão cambial, né? De apreciação do câmbio real. Né? Então, pô, a inflação foi, o câmbio depreciou pouco, então o câmbio real ficou muito mais apreciado lá, né? Você teve os bancos, né, conseguiram proteger um pouco o patrimônio deles, né, com hedges cambiais, com N tipo de títulos lá, os RD2 e tudo mais. Você teve os bondes, né, soberanos, os mais curtos, que andaram bastante na Argentina, mas tem ainda algum upside para andar. E que a gente gosta bastante lá é a província de Buenos Aires, né? E a província de Buenos Aires reportou o resultado primário agora também com superávit, né? Uma província ainda mais, né? Pô, aumentou muito a cobrança um pouco na conta do Milei, né? O cara falou, aumentou o IPTU em 5 vezes, entendeu? Uhum. Então o IPTU você pagava, sei lá, pagava R$300 de IPTU, agora é 1.500 de IPTU, né? O que falta fazer agora, né? É deixar o câmbio flutuar, né? Então o câmbio tá fixo ainda, né? Você tem o que deve andar junto com ele, né? É vir um pacote do FMI, né? Que vai dar uma base de sustentação para o câmbio e você deixar a moeda flutuar. Então você tem uma ajuda do FMI de reserva e poder, né? Deixar o câmbio flutuando para dar. Quer comprar dólar tem que ter dólar para vender, né? Então tem que ter esses dólares para vender. E esse câmbio flutuante, né? E a coisa também que tem que acontecer para isso acontecer, para o outro que permite ou ajuda a acontecer essa flutuação do câmbio, seria a inflação convergir para os 2% de depreciação mensal, né? Então ele deprecia hoje 2% ao mês, tá uma banda, né, na Argentina. A inflação, talvez, o core inflation estão dizendo tá para de 0, né? A inflação foi 4, aumentou um pouquinho porque deixou alguns preços administrados subirem, né? Agora no mês passado. Mas então, em linhas gerais, acho que é um pouquinho disso a gente vê na Argentina, né? Falei bastante, deixa eu falar um pouquinho. Eu diria assim que o que é mais impressionante em tudo isso que a gente está vendo é o tamanho do apoio popular que ele ainda tem fazendo todos esses ajustes. Né? Você está vendo uma economia que vai cair esse ano 3,5%, mais ou menos que o Brasil caiu na pandemia, né? Cheio de ajuste popular, subir tarifa. Você pegar funcionário público na Argentina é mais ou menos 1/3 da população, né? Você fazer um ajuste em cima deles, tudo mais. Se você perguntasse para o investidor médio no final do ano passado, o que a gente ouvia muito é, em 6 meses esse cara caiu, cara. Se ele tentar fazer essas coisas. O argentino com aquela cabeça peronista, tudo mais, não vai apoiar isso nunca. Não só ele não caiu, como ele é um dos líderes mais populares da América Latina. Acho que só perde pro cara lá de El Salvador, mas que é outra história. Mas isso eu acho bem bullish, né? Que não só ele está conseguindo fazer as coisas, conseguiu fazer no Congresso, né? Passar a pacote fiscal e a grande assim, pacote de desregulamentação da economia. E agora tem esse desafio aí mais para o fim do ano,
de soltar o câmbio, né? Ele vai ser doloroso, porque o que ele tem feito até agora, o juro real na Argentina ainda está negativo, né? Porque ele está diluindo as obrigações do Banco Central. Então, para poder soltar o câmbio, tirar os controles de capital, ele vai ter que subir o juro real, né? E provavelmente vai anunciar junto o pacote do FMI, né? Outra coisa que pode ser importante numa vitória, se o Trump ganha na Argentina, o Trump foi o grande fiador do pacote do FMI e do Macri, atrás, que foi o maior pacote de longe da história do FMI para um país, né? Então você pode ter uma conjunção de forças aí que faz uma ajuda para o FMI e dá um respiro aí de mais um tempo para a Argentina, né? Achei curioso que o André falou do presidente de El Salvador, né, o Bukele, e é interessante a gente notar que talvez os dois líderes da América Latina com maior popularidade atualmente são líderes que pegaram países que vinham de um populismo muito grande e que estavam num problema absurdo, chegaram tomando medidas duras, né? Que normalmente as pessoas acham que a população tem saída, né? Não tem saída e a população não vai gostar de uma medida dura como essa, e a gente vê o resultado sendo oposto, pelo menos por hora. Só que eu queria pegar um contexto aí a respeito dos movimentos de mercado da Argentina, porque a gente viu a bolsa andando muito, ao mesmo tempo os bonds não fizeram um movimento tão agressivo assim. Por que disso, Delab? Cara, eu acho que os bonds andaram, sim. Alguns bonds duplicaram de preço. Você tem algumas ações que triplicaram de preço. Você teve um movimento de ações, cara, também que foi, talvez... A gente tá falando, né? Mas antes, né? Pô, vi que dá certo, eu entrei no Google com uma ação e comprei, né? Sim. Tem gente sofisticada que talvez comprou o trade ideal trend, assim, sabe? Eu acho que o mercado de bonds é um mercado de 100 bilhões de dólares, é muito maior que o mercado de ações na Argentina hoje, né? E o pessoal faz contas, tudo mais, cara. Eu gosto mais, eu acho mais simétrico bonds que ações, né? Então isso que eu ia falar, se não tem justificativa, primeiro, faz sentido para você, porque se não fizer, é oportunidade, certo? Eu acho que os bonds são oportunidades. Eu acho que hoje em dia, eu começo a falar da Argentina, né? Você começa a andar, o mercado começa a andar, é meio que você está subindo os andares, assim, eu olho pro chão e falo, pô, o chão está muito mais longe, né? Se eu cair daqui, vai machucar, né? Então, eu olho um pouquinho para o risco cambial. Pensa o câmbio, né? Porque quando você olha em moeda estrangeira, né? Você não é só uma moeda. Você tem três grandes vertentes de retorno de ações, né? Então, você tem o lucro, né? Então, a empresa lucra 10, ou 8, ou 12. Então, você pede quanto mais lucro, melhor, menos lucro, pior, né? Você tem o múltiplo de que você paga nisso, você paga 10 vezes, o lucro é de 10, você paga 10 vezes, é 100, você paga 8 vezes, é 80, você paga 12 vezes, é 120, né? Então, se você comprar algo a 8 vezes, que tem um lucro de 10, esse 8 vezes para 12 vezes, você tem o mesmo lucro, não mudou nada, mas você está pagando 12 vezes agora, você ganha 50% de retorno. E terceira vertente é o câmbio, né? Então, se eu estou comprando algo, né, que tem 10 de lucro, pagando 10 vezes, pagando 100, a um câmbio de um para outro, pagando 100 dinheiros, né? Se o câmbio vai para 2, eu estou com 50 dinheiros, né, na outra moeda. Então, essa variação do câmbio, se eu continuar sendo uma empresa com 10 vezes lucro, né, com câmbio de 1 dinheiro, né, e quando o câmbio vai para 2 dinheiros, ela continua 10 vezes lucro, continua barato igual, mas ser com um investidor estrangeiro em moeda estrangeira, você perdeu 50% do seu valor, né? Então, dado que a gente tem um momento que você entra na Argentina com um câmbio extremamente sobrevalorizado, né? Você tem, quer dizer, não estou nem falando do oficial, mesmo paralelo, né? No oficial é mais sobrevalorizado ainda, mas você paga os ADRs hoje, você paga 1.350, né? Você está com câmbio muito caro, né? Se olhar para o Brasil, essa métrica contra a média de 20 anos, o Brasil deve estar em torno de 28%, 30% mais barato do que a média. O André ajusta ainda por termos de troca, né? Então, você vê que já teve muito barato, está bastante barato. Não está no momento mais barato do Brasil, mas o real está muito barato, né? Se olhar para a Argentina, ela está começando a ficar cara já, está baixo, né? Está mais cara, está nos preços de marca lá atrás, né? Então, você poderia ter uma depressão cambial, né? De 30%, de perder 30% do valor e continuar no mesmo PI, sabe? Né? Então, eu acho que esse downside em Argentina em ações, ele é menos simétrico e o chão está mais longe do que em bonds, né? Em bonds, eu estou olhando para Buenos Aires, né? Eu olho aqui 42 centavos,
paga 10 centavos por ano entre principal e 6 centavos no dólar, né, de cupom e 4 centavos de amortização, né? Então, você pega 10 centavos ao ano, 6 centavos, 5 centavos a cada 6 meses, eu acho que é um dividendo muito grande, né? Então, 10 centavos em 40 a 25% de carrego, né? Isso por mais... Em 2037 quase vai para 10, chega a 12, depois cai para 10 de novo, né? Você está falando aí de um yield muito alto, né? Até 2037, estou falando de 13 anos, né? Receber 25% ao ano por 13 anos. Eu prefiro isso do que... E Buenos Aires está indo bem, cara. Quer dizer, por mais que é o Kicillof, né? Que é o governo de esquerda na província, né? Você teve hospedagem primária nesses 6 meses, 5 meses de governo agora. Então, e a gente vê que está caminhando para continuar pagando, né? Então, a gente acha que... E o chão está muito mais próximo, né? Tá um pouco mais longe, porque já teve 25 centavos. Mas se cair, dói menos. Eu acho que o recovery disso aqui não deve ser menos que 30, entendeu? Você paga 40, você está pagando 25 de queda. E daqui um ano, esses 40 tá em 30, né? Então já, tipo, é meio que não perde mais, sabe? Então micou na cena, não perde mais. Se o Robinho deixar o Schumacher passar, né? Hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje sim. Então a gente trabalha com incerteza. Eu tenho dificuldade de falar, não, isso aqui não tem erro, né? Porque as coisas, já vi tanta coisa, né? A gente, inclusive, né, que é algo recente, já viu o petróleo falar, zero eu compro, né? Pode vir petróleo negativo, né, cara? Petróleo negativo. Eu falo, pô, como é que pode, cara? Tudo fala, não, a zero eu compro qualquer coisa. Né? Mas eu lembro que na faculdade, né, eu fiz administração, eu estudei economia também na FEA. E o professor dizendo que você podia ter juros negativos, né? E o conceito de juros negativos era muito mais etéreo do que a gente chegou a ter, sei lá, 2/3 da dívida soberana global negativo, né? Mas era um conceito mais etéreo dizendo, cara, se você não tiver, você vai pagar para guardar dinheiro, né? Então, você não tem que ter cofre em casa, não é seguro, então você vai comprar um título porque você tem que ter a certeza de te dou 100, você me dá 99 daqui a um ano, né? Então, mas era uma coisa meio, cara, juros negativos, né? E de repente teve 10 anos de juros negativos, a gente tá acostumado a ter juros negativos hoje em dia. Sim. Cara, não existia isso antes, né? Total. Não existia, né? Então, a gente tem navegado, né? Mares nunca dantes navegados, né? Citando Camões aqui, né? Então a gente... São coisas, cara, que eu tenho dificuldade daqui não passa, né? Mas mudando de geografia, falar do sombreiro, do México, para explicar o que tá rolando, mas a gente teve... Bom, a gente falou do porquê que México virou a fruta mais bonita da cesta ali em Latam. A gente teve as eleições, foi um momento histórico para o país, que foi a primeira presidente mulher a assumir, né? Só que assume num momento onde tem alguns desafios e, pelo que a gente escuta das principais instituições financeiras que cobrem a região, né, que se espera uma deterioração institucional, né, enfim, tem algumas dúvidas no cenário que tornam difíceis e aí, obviamente, a assimetria não ajuda, o preço já está meio que esticado, então as pessoas estão meio que deixando de lado nesse momento. Eu queria escutar um pouco mais, até acho que o Andrei pode falar um pouquinho, do que está rolando na região de fato, quais são esses desafios adiante e como vocês têm enxergado isso também. Legal. Não, o México foi assim a epítome da esquerda responsável, né? Então, quem acreditou no AMLO lá atrás, foi um pouco, sei lá, o que o Lula foi lá na primeira vez, né? Quem acreditou, né, e pegou justamente esse momento de nearshoring e tudo mais, foi muito bem, né? Porque ele foi responsável fiscalmente. Na pandemia gastou pouquíssimo. Exatamente. Um país como o México, com pouca social seguridade social, né? Lembrando, né? O México ele tem mandato de 6 anos e não pode ter reeleição, né? Então você teve um ano que foi responsável a maior parte do seu mandato. Quando começou a chegar no último ano, mais perto das eleições, aí ele começou a dar uma tropeçada, né? A coisa dos contratos de energia, né? Que ele tentava mudar de todo jeito. Tem a questão dos aeroportos, que machucou bastante, mudar contrato, né? De concessão. E mais recentemente, que o que é mais preocupante, né?
para ganhar as eleições, ele soltou um pacote de medidas muito ruins, né? Principalmente uma de reforma do sistema judiciário, você fazer eleição para juiz, não só juiz da Suprema Corte, mas para todos os juízes, né? Um tipo de reforma bem perigosa, uma parte fiscal ruim, né? Que reforma da Previdência às avessas, né? Para gastar mais, uma coisa ruim para o lado das estatais. Então, a Cláudia Sheinbaum ela é meio que herdeira dele. Ela, se você olhar o perfil dela, ela é uma tecnocrata que é do bem, assim, mais responsável, mais market friendly, né? Talvez um oposto um pouco do que era a Dilma com o Lula, né? Ela é uma tecnocrata responsável. Está até montando, está saindo os primeiros nomes de equipe, e ela está montando uma equipe que está agradando o mercado. Só que ela foi eleita com uma plataforma muito ruim, né? Depois que ela foi eleita, ela meio que tentou dizer que era mentirinha, e o ANLO foi lá e disse, não, vai fazer sim, vamos aprovar isso aí sim, em setembro. Porque ela só assume em outubro, mas em setembro o Congresso vota, e em setembro o ANLO quer votar esse pacote de muito ruim, né? Então você está num ponto do México que não está barato, você pegar da região como um todo, né? Sofreu um pouquinho desde as eleições, mas ainda é dos mais caros. E você está à beira de ter esse pacote de medidas do ano que vai ser votado agora em setembro. Então é um momento um pouco mais delicado, né? Apesar da presidente ser uma tecnocrata market friendly, ela deve todo o capital político dela ao ano, né? Então ele vai ficar constantemente lembrando ela disso. A gente acabou de ter uma demonstração quando ela tentou dizer, não é bem assim, ele falou, não, é assim sim. Né? Então é realmente um momento um pouco mais perigoso. E se você tem a cerejinha do bolo, que é uma possível vitória do Trump, né, que promete entrar com os 2 pés no peito do México por toda a questão migratória, de drogas, tudo mais, né? Então é um momento um pouco mais delicado mesmo, né? E aí, se o economista fala isso, Delab, com o preço esticado você fica longe, né? A gente tem ficado longe, cara. Você sempre tem coisas que você pode comprar, né? Eu acho que, cara, tem um pouco de discurso, né? Então, e tem um pouco da realidade, né? As cadeias logísticas americanas e mexicanas são muito interligadas, né? Então, tá falando lá, tipo, fazer um carro, cara, você cruza a fronteira várias vezes, você faz uma parte aqui, manda pra lá, manda pra cá, manda pra cá, tipo, então não tem várias coisas que é quase, sei lá, Minas-São Paulo, assim, sabe? Até mais perto, né? Então você está muito interligado ali, né? A outra coisa, né, é que você tem uma parte muito boa que é muito importante para o México, que é remittances, né? Então o mexicano vai para lá, é meio que o pessoal, vou falar, vai, o Nordeste vem para São Paulo para tentar vir e manda dinheiro para lá, né? Você manda o dinheiro de volta, né? Então você tem muita coisa para o cara ir lá, ganhar dinheiro e começa a mandar dinheiro para o México, né? Essa parte na base comercial nem lembro, é muito grande, é super relevante, né? Então, tem uma ligação das economias muito grande ali, né? Cara, então a gente vê com cuidado, porque você vê a moeda não está tão barata, né? Você olha ativos, né? Bancos, assim, também não tão baratos. Eu acho que tem coisas mais atrativas para olhar, né? Mas o investimento é grande, cara. Então o investimento é grande, né? Você fala com o satélite de México e tudo mais lá, o pessoal fala pro cara. Você vê, né, warehouses, né, galpões, né, fábricas, tem muito investimento sendo feito, né? Prefere, por mais que seja de esquerda, você quer de esquerda México ou China, cara? O pessoal dedicado a México tem muita gente com pouco a cabeça. Cara, esquece tudo político, só aposta nesse nearshoring aí que não tem erro. Né? Tem bastante Taiwan, gente que fala cara, isso. E deu certo por Deu certo tempo, até aqui, Taiwan, né, cara, cedo ou tarde ali, eu acho que a China está se preparando para tomar, né? Então, você quer fazer um investimento em longo prazo para próximos 10, 15, 20 anos para a China, para Taiwan, né? Então, eu acho que tem um pouco da cadeia, tá um pouco para e espero que sobre um pouco para a gente também, né? Pô, a gente falou da Argentina, né? Tem algo, né? A gente se resolveu um pouquinho aqui respeito, a gente não pode rasgar contrato, né, cara? Ficar rasgando contrato aqui, aí você vê o investidor
internacional não vai querer investir aqui por 5, 10, 15, 20 anos, né? Mas se a gente der um pouquinho de estabilidade, mostrar um pouquinho de respeito, né? Fazer alguma reforma trabalhista, sei lá, né? Um momento aqui, fiscal não é o ideal, mas é alguma coisa um pouquinho melhor, né? Então a gente pode colher um pouco do fruto disso aí também, né? Eu queria até pular aqui o próximo país, para depois a gente voltar a ele, porque, pô, eu gosto de polêmica, e a gente passou nesse fim de semana por um momento maluco, não diria inesperado, mas bem difícil até de ver de perto, né? Porque havia uma grande expectativa de que Nicolás Maduro perderia as eleições. Talvez isso tenha acontecido, não sei, mas fato é que por volta, sei lá, da 1 da manhã, no horário de Brasília, saiu o resultado oficial, muito diferente do que estava sendo apresentado como os números que estavam sendo expostos assim nas redes sociais, né, principalmente com aquelas votações em cada zona eleitoral, né, cada pedacinho, enfim, as pessoas iam com papel mostrar, pô, tinha 600 votos para outro candidato, 30 para o Maduro. Aí saiu o resultado, 50% lá, 50, pouco acima disso para Nicolás Maduro. Então eu queria pegar um pouquinho da percepção política da Venezuela, mas fazendo um link também com questões de mercado. Difícil a gente ver alguém falando por aqui a respeito das possibilidades de investimentos nessa região em específico, mas como vocês olham Latam, imagino que em algum momento vocês já se depararam, né, com as oportunidades por lá. Enfim, alguém está investindo em Venezuela e a minha pergunta é: existe atualmente alguma oportunidade, algum trade a ser feito? Ou realmente tem que tomar cuidado? Porque a instabilidade política acho que talvez seja o maior desafio quando você pensa na credibilidade de um investimento. Sabe que eu comecei a trabalhar nos anos 2000, né? Mas eu comecei a trabalhar em América Latina em 2005, né? E o fundo que eu trabalhava tinha a CanTV, que era o último ADR da Venezuela, né? Então você tinha, inclusive, quando você olha o Blue Chip Swap na Argentina, né? Que é você comprar uma Petrobras local, converter e vender em Nova York, né? Você gera um câmbio implícito entre a diferença dos dois ativos local de fora. Você tinha o dólar CanTV, né? Que era, você comprava, era tipo uma Globo, né? Da vida, assim. E tinha ação listada lá fora e foi estatizada, né? Talvez o que você viu ontem, você estava falando, você viu lá há 3 anos, talvez seja a CanTV lá, que é outro nome, localmente, né? Mas, então em 2005, né, eu lembro toda aquela coisa, vai estatizar, não vai pagar, não vai pagar, né, meio que nem IPF também, algum preço muito mais baixo, era $20, então acompanhei muito de perto por alguns meses, assim, foi estatizada, pagou pouco, e, né, história, isso aí faz o quê, 20 anos, né, 19 anos atrás. Depois disso, Carl, que você teve a Venezuela era muito poderosa porque o petróleo alto, né, produzia muito petróleo, então gerava muito dólares, né? Então até os Kirchners lá, eles eram ajudados pela Venezuela, né? Já, na época de eleição lá teve uma época que aprenderam um avião com ouro e com dólares, né, para a campanha da Cristina, né? Então você tinha muita coisa lá de ajuda deles. Então você tem lá bond hoje, né? Então você tem bonds defaultados, eles eram performing alguns anos atrás, aí em algum momento esticou muito a corda, não dava mais para performar, e você teve default soberano e da Argentina, e da PDVSA, né? PDVSA lá. Soberano e da PDVSA, são os dois grandes, né? Tem a Petrobras, que é a PDVSA, né? Esses bondes, cara, chegaram a tradar 10 centavos no valor de face, né, pelo momento. Aí, o ano passado, né, que você teve o Biden querendo, né, segurar o preço do petróleo, autorizou a Venezuela cortou um pouco do embargo, né? Então você teve uma melhora aí de preços e você teve aí talvez alguns bondes andando por 20 centavos de face, né? Esses últimos dias, assim, você teve alguns calls de comprar Venezuela, mas também a CMT não parecia muito boa, né? Então você tinha alguns calls, quer dizer, o pessoal que faz bond, que faz distress bonds, né? Esse pessoal estava olhando Venezuela acima da Argentina, já El Salvador já em algum momento, né? Então já olharam, né? É um bucket para quem faz distress assets, porque não é nem tá muito longe de high yield, né? Não é de high grade, né? Um investment grade, e não está nem tá em distress, né? Não é nem emerging markets, né? É negócio de distress mesmo, né?
Então você tinha algumas pessoas playing isso aqui. E você teve alguns calls de comprar um pouco de Colômbia. A Colômbia é muito próxima, né? A relação comercial entre as duas vezes é muito grande, né? Então, se você tivesse uma mudança de governo, tiver uma parte de investimentos, cara, você pode pegar talvez parte da tecnologia de... Alguns campos são até meio próximos da Colômbia ali, né? A Colômbia investir lá, ou pegar cimento da Colômbia também, né? Então, você tinha algumas ideias de que Colômbia poderia ser uma beneficiada se você tivesse uma melhor. E Colômbia tá muito barato também, né? Com o Petro lá, pô, o mercado andou um pouco esse ano, mas o mercado está muito barato, né? Os bancos, o governo muito ruim, né? Também, mas poderia ser um pouco beneficiado ali. Mas hoje eu vi alguns runs de brokers, já tinha caindo, tá caindo 2, 3 pontos já, né? Uhum. Então, hoje à tarde a gente estava vendo lá, ele está querendo prender opositores, né? Ele teve um cyber-ataque, né? Então vai correr atrás de todo mundo, talvez prender e... Pô, triste, né? Então, como a gente estava falando aqui, a história da Argentina dando certo é um bom exemplo, um bom benchmark. Esse é um péssimo benchmark. Talvez um bom benchmark do que o desastre está acontecendo, né? Refugiados e tudo mais que a gente teve há 4 anos atrás, né? Uhum. Aquela monte de refugiados para todo quanto é lado da América Latina e para a Europa. Hoje em dia eu vejo o que vai acontecer lá, né? Então estamos vivendo a história nesses momentos aqui, né? É isso. Posso voltar para o outro país que você pulou? Eu acho que não tem nem como a gente explorar mais, né? Exato. Mas eu ia falar do Chile. Muitos investidores se machucaram com o Chile, mas valuations hoje o nível de preço lá é bem atrativo. A gente tem eleições ano que vem, esse ano da Câmara, não é isso? Não, esse ano é regionais, né? Regionais, perfeito. Eleições regionais esse ano. Enfim, eu sei que vocês têm investimento lá, inclusive em ETF, né? Então, talvez uma visão mais de todo, se é uma oportunidade. Queria ouvir de vocês, a perspectiva é positiva para o mercado chileno? Qual é o cenário na cabeça de vocês? Quer falar? O Chile pode ser uma história legal de turnaround político para o final do ano que vem, né? Então, tem um governo de esquerda lá agora que está com uma popularidade muito baixa, e você tem líderes, né, tanto daquela direita herdeira do Piñera, que são muito promissores, quanto uma turma mais ligada ao Milei da Argentina, né, que é o Cast, que estão aparecendo muito bem também, né? Então, essa história do pêndulo, né? Um pouco para a esquerda, agora talvez o Chile possa ter uma virada, né, no ano que vem, né? Como você falou, o investidor está muito machucado, né? Na pandemia eles fizeram vários saques das aposentadorias, né? Se não me engano foram 10 saques. E esses saques são muito importantes para o mercado de lá, porque as pessoas carregam bolsa também e tudo mais. Então o Chile, que antes disso sempre era um queridinho, né, dos mercados, institucionalmente redondo, tudo mais. Sim. Desde aqueles protestos fortes, não sei se você se lembra lá, 2018, 2019, depois você teve eleição da esquerda, 2 tentativas de mudar a Constituição, que era uma demanda histórica grande, porque a Constituição atual é lá do Pinochet. Eles não conseguiram, né? Não conseguiram, tentaram 2 vezes, não conseguiram, agora parece que desistiram. Então o que você tem agora é um governo muito enfraquecido, mercado muito machucado, né? E você tem essas eleições ano que vem, e antes disso, né, final de outubro desse ano, você tem eleições regionais que também tem toda a cara de dar um sinal muito bom, né, para uma virada de governo no Chile, né? Então a nossa experiência aqui em Latam é mais ou menos quando você tem uma eleição que você imagina que vai acontecer alguma coisa boa, mais ou menos um ano e meio antes, que é que o mercado começa a querer olhar isso, né? Então a gente começou a colocar uma posição lá em ETF, pequena ainda, né? E porque a parte cíclica, né, não está muito boa agora no Chile, porque o preço do cobre estava caro, agora tá caindo, mas você tem essa parte mais estrutural que pode ser uma história muito interessante para o final desse ano, final do ano que vem, assim como foi para a Argentina. Você pode ter aí algum movimento bem interessante do Chile, alguma coisa que a gente pensa em aumentar aí ao longo do tempo. Né? Quando você compra Chile, principalmente assim, olhando para ativos de bolsa, assim, o que tem além de cobre? Lítio, imagino que deva ter lítio também, né? Mas tem
Não, tem muita coisa além disso? Não, o Chile tem o mining era muito relevante lá atrás, cara. Você tem o produtor bancário grande, né? Uhum. Você tem, cara, consumo, né? Tanto empresa de consumo, varejo, né? Shopping malls, propriedade, né? É um mercado maior, assim, sabe? Eu nunca acompanhei no detalhe, assim, empresas listadas ali no Chile, assim. A Falabella é muito grande, né? Se você falar que você acompanha no detalhe empresa listada em qualquer geografia da América Latina, eu levanto e vou embora, que você tá mentindo. Eu em teoria, fazia isso. Fazia isso? Né? Em teoria. Em teoria é ótimo. Não, mas você tem a Falabella, né? A Falabella tem aqui... Como é que é aquela... A Sodimac, né? A Sodimac tá aqui no Brasil, né? Que é aquela que tem a casinha, sabe? Pode ser, de construção. Sei. Não sei. Né? Tem algumas coisas aqui no Brasil, né? Que mais você tem? Parque Arauco, a Shopping Center, eles desenvolvem muito mais para os andinos, né? Então a gente olha Chile, Peru e Colômbia, é quase uma coisa só ali, né? É pra pegar esses trades só sendo cotista da Exploritas, o Stepper. Não tem como não. Vamos aceitar? É um fundo diferente, né? Que é outra coisa, menos competitivo, né? Esses outros mercados, assim, né? A gente teve muita coisa, a gente brigou pro Brasil, mas tá um processo de voltar a olhar pra Latam, porque o Peru, você teve, falei, né? 3 impeachments com um cara impopular, uma instabilidade política lá hoje, né? É porque as casas que olham mais da perspectiva macro só, né? Só ali em cima, para no primeiro layer. As que olham hoje em dia aqui, né? Tem algumas pessoas que olham equities, mas as partes têm olhado mais câmbio e juros, né? Isso. Né? Então, os fundos grandes, olha câmbio e juros, né? Pagar rates, pay rates, receive rates, tô comprado... Agora, Buenos Aires Bonds, entendeu? Pegar as empresas, aí só com Exploritas. Aí é Exploritas. E a gente tem, né? A gente tem, inclusive, o nosso multimercado que faz bastante, a gente tem um fundo de ações também, né, cara? O fundo de ações tem bastante coisa lá de Latam dentro dele, né? É um fundo que é pequeno ainda, né? Então, mas tem 4 anos de histórico e rende, lá, dobrou de preço, a Bovespa deu 10%, né? Então, é um fundo que pouca gente conhece, mas está aberto aí para investimento e tudo mais. Perfeito. Eu queria falar mais de tese, só para amarrar. Que a gente falou do Chile, a gente falou de Copa, a gente falou de Buenos Aires Bonds, faltou falar de McDonald's. Cara, a McDonald's é uma empresa, né, América Latina em geral, né, você tem um pouco mais de 3 mil lojas aqui, tá muito barata, né, então em torno de 4 vezes EBITDA, 7, 8 vezes lucro, né, com crescimento, tem crescido aí 8, 9%, né, em termos reais. E a gente acha que tem um processo de dissipação de margem, né? Margem EBITDA que já foi, no Brasil foi 15%, hoje em dia está em torno de 10%, a gente acho que pode ir para 12%, 13% de dissipação de margem. É um papel que está aí cara, a gente acha que tem, para tá mais ou menos razoável, 60% de upside, né? E você tem toda a América Latina, né? Argentina, né? Uruguai, você tem Caribe, você tem Brasil, né? México. Então eu acho que é uma marca muito forte. Uma das coisas para acontecer agora no curto prazo, em agosto, é a renovação do Master Agreement com a McDonald's Company, né? Então a gente vê que isso acontecendo pode ser, o pessoal será que vai renovar por quanto tempo? Mais 10 anos, né? É bem 2027. Será que vão cobrar muito mais caro? Então a ideia é talvez renovar, pagar uns 6% de margem, né, de royalties para a McDonald's Company, mas que pode ser menos, né, pode ser algo bem relevante para eles. A gente acha que na pandemia, foi o que eu falei, né, é o cara que tem uma marca muito forte, né? Então a marca no Brasil é muito mais forte, em alguns países muito forte contra competidores, né? Então se consegue colocar prêmio, né? E quando você vem a crise, né, você vê, pô, o pessoal, o pequeno quebra, a outra marca quebra, ele é o cara que sobrevive, que tem espaço para seguir crescendo, né? Então a gente vê algo... Pô, o IPO dele foi a $18 lá atrás, 2008, 2009. Aí chegou até dar $20, $30, né? Ação que está hoje abaixo de $10. A gente acha muito, muito barato, né? Em uma tese de crescimento, de penetração, né? Algo aspiracional, né? Aqui no Brasil, na América Latina. E tem até um pouquinho de Venezuela, tem algumas lojas, né? Eles não falam quantas, né? Não é a parte mais... Chega em Venezuela, vira tudo... É melhor nem tem falar, algumas né? lojas, mas a gente não sabe quantas. ROI negativo, não é melhor nem falar.
o que ele tem lá, cara, tinha um negócio lá que eles não conseguiam importar, o que era? Acho que era alguma coisa, caixa, mas você tinha um investimento lá de quando ainda dava para operar, né? Mas aí ficou o fluxo de caixa de lá, sustenta o negócio de lá, né? Entendi. Então você não põe dinheiro mais, né? Mas é um lugar que você pode tirar dinheiro também. Então você tem uma operação lá que nem na Argentina em algum momento, né, cara? Você tinha que, quer ganhar dinheiro na Argentina, comprava, cara, não podia tirar dinheiro, né? Vou comprar o prédio aqui, né? Comprava o prédio da XP, né? Então a XP aqui no Brasil, então vou comprar uma fazenda, vou comprar um prédio, uma casa, né? Então você vai mobilizando o ativo e ficando ativo real, que é o que protege da inflação, Sim. Né? Mas a gente gosta bastante dela também. Agora, Colômbia e Peru eram maiores no portfólio, vocês diminuíram. Eu queria saber por que vocês diminuíram. Colômbia, a gente teve algum momento... Cara, a gente leva muito andinos, né? Chile, Peru e Colômbia, né? Essa parte do portfólio sempre foi muito relevante por, sei lá, 7, 8 anos. A gente tem 11 anos de história, um pouco mais de 10 anos e meio de história de fundo. E você teve essa deterioração, né? Você teve a deterioração, Peru Investment Grade, a Chile Investment Grade ainda, mas, você teve todos os black box que atacaram lá, tocaram granada em metrô, queimaram a cidade, né? Peru você teve ali de 2018 a 2022, 3 impeachments, né? Eu falei que agora você tem a chance de... O governo muito fraco ainda, né? Então, é o governo mais impopular que a gente tem na América Latina, né? 5% de aprovação, 81% de rejeição, né? Então... Mas você tem um grande banco lá, que é Credit Corp, é uma moeda estável, que eu falei, né? As contas públicas mais ou menos em ordem ali, né? Então, e você tem o Credit Corp, que é um banco gigante, né, que trade bastante, ele está em Nova York, a 8 vezes lucro, que é algo que é bem razoável, né. Mas eu diria que essa estabilidade política que fez a gente ficar um pouco com o pé atrás. E o Petro, né. Tá lá. Aqui, né, na Colômbia, aqui, ó, o pessoal que tá vendo aqui, né. Cara, é um cara bem esquerda, né, cara. Um cara não é uma esquerda, não é aquela esquerda light que teve no México, né. É um cara bem pior, assim, né? Então, ele tirou um pouco do pé, o mercado reagiu para baixo, caiu bastante. Quando ele entrou muito com o pé na porta, né? Tentou fazer reformas bem complicadas, aí tomou um choque de realidade do Congresso, veio as eleições regionais, a gente estava falando de eleições regionais no final do ano passado, e foi uma derrota para ele colossal, né, muito maior do que esperado, e aí os ativos deram uma boa reagida, né, na Colômbia. Aí o que ele está tentando fazer agora são as reformas que ele tentou fazer de forma bem mais aguada, conseguiu fazer uma previdenciária assim, que foi ok para os padrões dele, né? Então é nesse momento que está lá agora. Então, mas é uma cabeça muito ruim, talvez a pior cabeça assim, entre os presidentes aqui na América Latina, não, a Venezuela que a gente falou, óbvio que nem faz parte do nosso, da nossa cobertura, mas ele tem uma cabeça bem de esquerda, bem ruim mesmo, assim, para mercado. Né? E são 26 só, não, né? A eleição é 26. Então você está um pouco longe ainda, né, para pensar na troca, mas, cara, é um cara que tentou fazer o ruim e não conseguiu, né? Então, o que a gente está falando aqui no Brasil também, né? Que a gente não que adora as políticas que estão sendo implementadas, mas, cara, ele está batendo meio que no muro de se conseguir deteriorar mais. Eu acho que você sempre é perigoso você apostar contra e a favor, né? Hoje em dia, né? Equities Brasil, assim, eu diria que é mais perigoso estar short do que estar long, né? Tem gente que pode vir aqui te desenhar em cenários e dizer que tá mais perigoso estar long, né? Eu acho que os domésticos aqui, eu diria que está mais perigoso estar short do que estar long. E em algum momento, né, ano que vem, sei lá, um ano e meio, que a gente falou que o pessoal precifica antes, cara, você tem aquela coisa, se tiver muito ruim, você pode precificar uma mudança, né? Mas se tiver muito ruim, pode estar pior, teu de preço. E se tiver melhor, tá melhor, né? Então, tipo, você começa a olhar... Não, e você tem eleições regionais no Brasil no final do ano, que pode dar um sinal muito forte de força da direita, né? Para quem acha que o Lula vai ser reeleito tranquilamente, pode ficar mais na dúvida depois das eleições regionais aí de final de ano, né? Boa. Eu tenho um desafio para lançar no Chamada de Margem hoje. Que isso, moleque? Vai lá então. Foi, sei do nada. A gente já está no Chamada de Margem? Já, acabamos de entrar. Você
Você abriu alas. Abri alas, porque a gente falou sobre um monte de país diferente, né? Sim. Eu sei que, dentro de cada país tem vários ativos e pode ser que o país esteja horroroso e tenha uma empresa boa pra caramba lá dentro. Que nem o Mercado Livre na Argentina até pouco tempo atrás. Porém, eu queria que, só pra gente entender um pouco do compilado de toda essa discussão, vocês fizessem um ranking do pior pro melhor com base no que vocês analisam, né, nos países que vocês olham no detalhe. E é esses que a gente discutiu aqui, talvez. Em termos de potencial de valorização de mercado, é claro que isso daí também fica vago, você pode falar qualquer, né? Estão falando de bond ou estão falando de bolsa, mas uma mescla disso, assim, que vocês enxergam do pior pro melhor. Quer começar, Delado? Do pior para melhor, eu diria que pior para melhor, né? Em termos de oportunidade, tá perdendo um monte de coisa, né? Eu diria para pior hoje, eu diria México, depois Peru, Colômbia. Acho que Brasil, depois Chile, talvez melhor. Essa pausa que ele fez agora, a quantidade de conta que veio na cabeça, o número começou a fazer tudo assim. Eu não quis nem falar nada pra não atrapalhar. Você botou a fera pra pensar, velho. Isso aí. Cara, o Brasil é muito amplo, né? Tem muita coisa de Brasil. Faltou a Argentina, né? Acho que a Argentina hoje em dia, talvez, tem de oportunidade. Eu gosto tanto de Buenos Aires Bonds, cara, que eu acho que eu acho muito assimétrico, né? Mas você tem poucas coisas, não gosto de equities, né? Então, eu acho que talvez equities pode dar dinheiro ainda, mas eu acho que é um misto. A Argentina fica na frente do Brasil? Acho que é na frente do Brasil. Então tá com vice. Vice é. Brasil não pode, vai? Brasil não pode. Brasil não pode, tá bom. As Olimpíadas a gente tá vendo como tá bom, né? Pegou bronze, porra, sensacional, ainda bem. E na sua opinião, muda alguma coisa, André? Eu acho que assim, levando em conta... Do ponto de vista mais econômico. Uma assimetria, preço atual e perspectivas. Eu acho que o México é o pior, é a analogia do Delaro, né? Onde tem mais para cair, né? Você subiu muito, você tem mais downside ao México. E eu acho que talvez o Chile seja a melhor oportunidade por causa dessa questão de virada de governo lá na frente. E versus o histórico, o Chile está muito amassado. Eu vou ter que dormir com a dúvida hoje se Venezuela ia estar no topo ou no fundo dessa, porque não estava na pirâmide. Não está nem em questão. Não está nem em cobertura, é distressed, amigão. Pensa o seguinte, cara, 2022, final de 2022, os bons de Argentina estavam 18 centavos, estavam pagando cupom, né? Já estavam reestruturados. A Argentina ontem estava 20 centavos, né? Venezuela, né? Venezuela. A Argentina estava preso de Venezuela. Então, a Argentina estava mais baixo que a Venezuela 2 anos atrás, né? Isso é loucura. Então, eu acho que até não sei se entrevistaram o Goldberg, não? Não sei se vocês, né? Ainda bem que você tem um podcast. Não, é o vizinho aqui. Né? Pode ser também. Pode ser. Não podia ser, mas... Podia. Mas aí, até que ele falou, entrou muito bem, ganhou dinheiro, né, tudo mais, né? Então, era muito simétrico, cara. Era muito simétrico, né? A coisa, você podia entrar aqui, você perguntar pra mim, não, a 25 eu compro porque não perde dinheiro, tava 18, né? Você perdeu, sei lá, de 25 para 18 é quase 30% de queda, né, cara? É muita coisa, né? Então, eu acho que hoje, a gente até olhou a Venezuela aqui. A gente começou a receber uns calls, como a gente cobre Latam, vem o pessoal de fora querer vender pra gente. Não, tem umas 3 dias. Você não quer comprar um pouquinho de Venezuela? Tá faltando. Tem um pozinho aqui. Você tem todas as bandeiras. Aí o cara me chegou e falou, pozinho. Você não quer comprar Corinthians campeão, né? Eu falei, Corinthians, que é campeão do mundo, bicampeão, que time grande. A gente se perguntou, será que a gente é tão burro mesmo? Cara, o ditador vai sair via eleições? Tranquilo, né? Poderia ter acontecido. Cara, eu sei lá, a gente era muito cético, né? Vou dizer que eu tinha certeza que não ia acontecer. Cara, não é muito provável, né? Sei lá, né? De repente os Estados Unidos encosta 3 porta-aviões lá, né? Na costa ali, fala, vem conversar com a gente, talvez ele saia. Ano de eleição, né? Fazer isso, não sei. USS Ford lá, né? Encosta ali do lado. Acho que a guerra deve ter 30 segundos de guerra, assim, sabe? O problema é que encosta junto, né? Aí o Putin já manda outro lá pra acompanhar. Não, pra chegar aqui, tem guerra lá, cara. Não dá, né? Se fosse lá perto, beleza. E o Xi não? Aqui não. Os caras estão com muitas tretas pra resolver. Já, né? O Xi não. E a viagem é longe também. É longe, cara.
É meio longe. Não teve um da Rússia que passou chupinhando o sinal até não querer mais aí na costa brasileira um tempo atrás? Teve isso, cara, depois eu vou procurar o que essa teve matéria. da Rússia, teve um tempo atrás, quando estava para cair, que veio um avião russo que parece que pegou as reservas de ouro, né? E mandou tudo pra Rússia lá. Porque tinha como é que era o cara lá que era... última eleição, quem que era o... Que deu aqueles protestos violentos. Tal, tudo mais. A última eleição. Aí, ó, você puxou as fofocas tudo dos russos por aqui, ó. Os russos de férias. Vindo dar uma volta. Pra ver qual é que é. Mas, seguindo chamada de margem, queria que vocês deixassem uma lição de casa pra gente. Pode ser um livro, uma série, um paper, o que vocês quiserem. Olha lá, André, o que eu penso. Um livro... eu acho que tem um livro Submissão, do Michel Houellebecq, é um livro sobre a questão de... Esse livro tem uns 15 anos, tá? Sobre a questão do islamismo na França. Eu acho é um livro antigo que é meio que anteveu muita coisa que está acontecendo. Inclusive a gente teve eleições lá agora com essa discussão bem forte. Acho que é um bom livro para ler e pensar nas consequências dele. Perfeito. Comentário antes da resposta do Delábio. Notícia de 2 dias atrás. Navios de guerras russos fazem visita de rotina a Cuba. O foda é o rotina junto, né? Rotina. Com eleição na Venezuela, frota do Báltico deve permanecer em Cuba até a próxima terça-feira. Ou seja, eles chegaram antes das eleições e estão vazando depois. É isso. Olha aí. É isso. Deixa esse comentário, só pra contextualizar o pessoal. Você ficar pensando em casa. Pode ser, né? Pode ser. Então, sei lá. E você, Delábio? Cara, eu gosto do livro de Provérbios, né, cara? Acho que Provérbios da Bíblia ali, eu acho que fala muita coisa de finanças, fala muita coisa de vida, assim, né? Então, ler o livro. Ou assistir uma série, né? A série Chosen na Netflix ali. Essa aí tá bombando. Tá bombando, né, cara? Eu acho que é um negócio que, quando a gente pensa em investimentos, né? Se você pensar em investimentos além do além-vida, né? Eu acho que é uma coisa importante você pensar e entender o que você acredita ou não. Então fica a série Chosen ali. É uma paráfrase do que acontece, né, na Bíblia. Muita coisa, mas é bem feita. Muito boa. Muito bom. Então aí as recomendações. Bom, dessa forma a gente chega no final do episódio. Quero agradecer vocês por estarem aqui mais uma vez. Nunca negaram um convite nosso, sempre são muito parceiros. Então, obrigado. E sugerir para você que está em casa também acompanhar o trabalho da Exploritas, que você vê, o Stetter usou a carta deles para o episódio. Eu também li, exato. Então eles fazem conteúdo, são uma gestora contemporânea, atualizada. Só você acompanhar por lá que tem bastante novidade. E os fundos estão abertos também à disposição de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Valeu, H. Valeu, Cola. Junto. Eu não sei se essa galera toda volta a ficar junta. Os 4, assim, sabe? Fisicamente eu acho bem difícil. Bem assim. difícil, né? Tinha que rolar esse bolão aqui. Eu acho que não volta os 4, assim. Não, aqui ou fisicamente, ou presencialmente? Não, também, aqui. Eu acho que em nenhuma das duas situações. Esses caras não se encontram. Nunca. Não, esse daqui nunca. Esse não. aqui, se vier 5 minutos sem amizade. Eu acho que o Maduro leva. Maduro leva. O Maduro janta ele em 3 minutos. No duro. Ele tá no chão. Aquela dancinha do Maduro. Então, ele leva. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço. Show me the money.